Medição do processo de montagem de kits em uma linha de produção de uma indústria química. A empresa objeto de estudo. A empresa objeto de estudo é uma indústria química com atuação no setor de fabricação de produtos para tratamento de água de piscinas, onde foi observado que os operadores da linha de produção executam cada um a sua função sem seguirem um modelo formalizado, mostrando a inexistência de padronização dos procedimentos. Iremos utilizar o mapeamento de processos. Diante desse contexto, observou-se que realizar o mapeamento deste processo auxiliará a instituição a entender que, com a padronização, será mais eficaz a identificação de gargalos, repetições e atividades desnecessárias. O mapeamento do processo contribuirá como ferramenta coerente para a identificação e caracterização dos padrões competitivos das organizações. O mapeamento de processos é uma forma prática de organizar os componentes de um processo, incluindo os recursos utilizados em cada fase, como matéria-prima, mão de obra, investimento e demais elementos. O mapeamento de processos é essencial para a eficiência da linha de produção. Desafios atuais. A ausência de formalização e documentação dos processos de montagem dos kits de testes de pH de água na linha de produção da empresa compromete a eficiência, a padronização e o controle das atividades. A falta de clareza nas etapas do processo gera falhas operacionais, retrabalhos e desperdício de recurso, dificultando a obtenção de resultados consistentes e a melhoria contínua. Benefícios do mapeamento. O mapeamento de processos é uma técnica utilizada na análise dos processos de uma organização e são representados em exemplos visuais que distinguem as etapas e componentes envolvidos no curso de uma atividade. Desafio. Como o mapeamento de processos pode ser utilizado como uma ferramenta para medir e melhorar a eficiência e a padronização na montagem de kits de testes de pH da água, formalizando o processo e identificação de falhas e gargalos para otimizar a produção. Utilizaremos então a estratégia de coleta de dados. Para o problema verificado, utilizaremos a metodologia CIPOC e o Design Thinking para criarmos um modelo de mapeamento a ser utilizado e ajudando assim a cada vez mais melhorar o processo de montagem dos kits para tratamentos de água em piscinas, diminuindo o tempo de execução da montagem e entrega ao consumidor final, agregando cada vez mais confiança e parceria com a empresa. Design Thinking no mapeamento de processos. O Design Thinking é uma abordagem voltada para o ser humano, onde ajuda a resolver problemas e criar ideias de forma coletiva e colaborativa entre os integrantes do processo. Design Thinking significa pensar pela ótica do design, entendendo que não se pode resolver um problema com a mesma lógica de pensamento que o criou. Assim, este modelo consiste em desafiar os padrões de pensamento para transformar os problemas em oportunidades para inovação. Etapas do Design Thinking utilizado no mapeamento de processos. Empatia. Primeiramente, o objetivo é entender a realidade dos colaboradores na linha de produção através da observação dos envolvidos, entrevistas e mapeamento de atividades e dificuldades técnicas. Definição. Após identificar os desafios e necessidades, podemos definir problemas de maior impacto na produção, como gargalos causando ineficiência, problemas de comunicação e necessidade de treinamento e adaptações. Ideação. Com os problemas definidos nessa etapa, se dá início à busca de soluções através do uso de alguns recursos, como brainstorms, diagramas de fluxo, até a possibilidade de introdução de novas tecnologias no processo de produção. Prototipagem. Nesta fase, as ideias são transformadas em soluções por meio de protótipos e simulações, como mudanças de layouts e fluxos de trabalho. Teste. E, finalmente, nesta fase, utilizar os protótipos para testar, aplicando direto na linha de produção e observando o impacto real das soluções. Coletar se houve melhoras através do feedback dos envolvidos no processo, verificando assim se as soluções foram positivas. Estratégia para a coleta de dados e sua construção. Uma coleta de dados bem estruturada e elaborada faz com que os resultados sejam eficientes para uma análise mais adequada. Ela é a base de todo o levantamento e construção de mapeamento. E visto que a linha de produção e montagem de kits necessita de um mapeamento de processos mais amplo, adequamos a coleta de dados para o alcance dos objetivos desejados. Estratégia de coleta de dados. Para entender melhor a falta de um mapeamento especificado nas atividades da linha de produção na montagem de kits, foi adotada a estratégia. Entrevista não estruturada. Para entender as funções de cada um dos envolvidos e seus respectivos processos e então inserir essas informações no modelo de mapeamento chamado CIPOC. Para este modelo, informações como quem são os seus fornecedores, quais insumos são fornecidos pelo mesmo, como é o processamento dos insumos, como é tratado e organizado o acabamento dos produtos, como a entrega ao consumidor final é efetuada, tornam-se relevantes na construção do mapeamento de processos dotado pelo fluxograma CIPOC. Realização da análise de dados com o mapeamento do processo CIPOC. Para Barnes, o fluxograma é uma técnica que registra de forma concisa um processo, tornando possível uma compreensão mais clara e propícia para a melhoria.
O diagrama representa as diversas etapas ou eventos que ocorrem durante a execução de um processo, identificando fases de ação, realização de atividades, inspeção, transporte, espera, além do fluxo de documentos e registros. Um processo pode ser compreendido como uma sequência de tarefas logicamente interligadas, que apresentam os recursos da entidade para gerar os resultados estipulados com a finalidade de respaldar seus objetivos. De acordo com Harrington, uma empresa que não mapeia seus processos produtivos ou trata de forma isolada corre o risco de obter falhas, retrabalhos, criação de gargalos, culminando em perda de tempo e, consequentemente, perda de clientes por elementos mal produzidos e falta de agilidade nas suas entregas, o que gera falta de valor. Método CIPOC. Reconhecendo esses possíveis riscos que a falta de mapeamento proporciona e, ao mesmo tempo, analisando o benefício que o mapeamento proporciona à companhia, adotamos o método CIPOC para mapear o processo produtivo de kits na linha de produção da empresa objeto de estudo. Segundo Joyce Moraes, CIPOC é uma ferramenta que mapeia os fluxos que compõem um processo antes mesmo do seu início. Com isso, é possível identificar os atores e suas relações dentro dos elos da cadeia de suprimentos em que uma organização está inserida. Nesta matriz é coletado dados como um todo, mas organizada nesta ordem: suppliers, fornecedores, inputs, entradas, processo, outputs, saídas e customers, clientes. Essa matriz é uma ferramenta visual que documenta o processo desde o começo até o final. O benefício deste documento é apresentar de forma prática e intuitiva uma visão geral e clara das etapas principais do processo. Benefícios do mapeamento CIPOC. Fernandes confirma se tratar de uma ferramenta que auxilia na detecção de elementos relevantes para a empresa dentro de um processo, aprimorando assim o conhecimento de determinadas atividades e se utilizando do mesmo para buscar melhorias, reduzindo custos e desperdícios ao longo do processo. Acredita-se, portanto, que a implantação deste mapeamento na linha de produção da montagem de kits da empresa objeto de estudo possa auxiliar na agilidade e organização das respectivas atividades, encontrar gargalos e aumentar a eficiência em sua produtividade até o consumidor final. Este método eleva a afirmação de Fernandes, onde a ferramenta é uma das mais adequadas e utilizadas para definir adequadamente o problema-alvo, pois tem como objetivo a identificação das fronteiras do projeto, isto é, quais os fornecedores e clientes do processo em estudo e também quais as principais entradas. Diagrama CIPOC no processo de pré-fabricação. Após essa etapa, na fase de definição, refinou-se o problema principal, a carência de um processo formal e documentado que possa ser replicado de forma eficiente e eficaz. Prototipação, modelo de carta de processo. Seguindo para a fase de prototipação, foi proposto a criação da carta de processo para formalizar cada passo da montagem dos kits, descrevendo claramente as atividades. A ideia é garantir que a documentação atenda às necessidades operacionais, contribuindo para a eficiência e clareza no processo produtivo. Essa proposta de carta de processo fornece uma base sólida para garantir que o processo de montagem dos kits seja formalizado, documentado e otimizado conforme as melhores práticas de gestão de processos, utilizando os símbolos de processo: oval para o início ou fim, retângulo para a atividade e diamante para a decisão, para representar claramente cada etapa. Isso não só facilita a visualização, mas também melhora a compreensão dos fluxos de trabalho. Buscando entender as necessidades operacionais e medir as atividades de montagem dos kits de forma a demonstrar como cada etapa é executada, foi elaborado um resumo visual com cada fase de montagem que, em uso com a carta de processo, poderá garantir que novos funcionários que sejam integrados à linha de montagem possam atender à padronização criada. Infelizmente, devido a uma mudança de gestão durante o período de desenvolvimento deste projeto, não foi possível aplicar o modelo de carta de processo desenvolvido e colher o feedback dos funcionários na linha de montagem, minando o objetivo da última fase da metodologia base deste trabalho. Conclusão e recomendações. Objetivo. Este trabalho evidencia a importância do mapeamento e da formalização dos processos para a otimização das atividades de montagem dos kits de testes de pH de água. A partir da metodologia de Design Thinking, foi possível compreender as dificuldades dos operadores e mapear as etapas do processo, expondo a ausência de padronização como um obstáculo central para a eficiência. Solução. A elaboração do diagrama CIPOC e a criação da carta de processos foram passos essenciais para estruturar uma base visual e detalhada, com a descrição clara de cada etapa da montagem. Esse modelo visa proporcionar uniformidade nas atividades, permitindo que novos funcionários compreendam o fluxo de trabalho e reduzindo o tempo de adaptação à linha de produção. Conclusão. Este estudo reforça a aplicabilidade do mapeamento para elevar a competitividade e a qualidade dos processos produtivos na indústria, deixando uma base sólida para futuras implementações e aprimoramentos.